Existe uma crueldade silenciosa que governa o mundo, e ela começa antes que qualquer palavra seja dita. O momento em que você entra em um ambiente, cruza a porta, pisa na calçada, é o momento em que você é julgado. Não com base em quem você é, no que você sabe ou no que já conquistou, mas por algo muito mais frágil, a imagem que você projeta. Você pode carregar coragem, inteligência, até virtude. Mas se a primeira impressão que você deixa é a de um homem vencido, desleixado, confuso ou miserável, o mundo não hesita. Ele já decidiu. E o julgamento que ele faz não é ruidoso, não é declarado. É silencioso, mas fatal. Maquiavel compreendeu isso com mais clareza do que qualquer outro. Ele não acreditava em justiça ideal, acreditava em percepção. A forma como os homens veem o mundo não parte da razão, mas dos olhos. O olhar julga com pressa, e uma vez decidido, a mente apenas procura justificativas para continuar acreditando no que viu. A verdade, ela vem depois. Quando vem? Pense em quantas vezes você já viu isso acontecer. Um homem entra em uma loja com roupas simples, postura retraída, expressão insegura. Ele pode ter dinheiro no bolso, pode até estar ali para fazer uma compra importante. Mas o tratamento que recebe muda instantaneamente. Os atendentes demoram a se aproximar. As opções que oferecem são limitadas. As palavras que usam são curtas, distantes, quase como se estivessem fazendo um favor. Agora pense no oposto. Alguém entra com uma presença marcada por confiança. A roupa é simples, talvez, mas impecável. Os olhos firmes, os gestos lentos, seguros. Ele ainda não falou, ainda não mostrou a carteira, mas tudo ao redor dele se ajusta. O tom de voz dos atendentes muda. A loja parece se curvar levemente. E tudo isso porque os olhos decidiram. Esse é alguém que merece respeito. A primeira imagem que você projeta é uma sentença. E a tragédia é que muitos nem percebem que já foram condenados. Continuam tentando convencer com palavras, com explicações, com esforços sinceros, sem entender que, aos olhos do mundo, já foram definidos. E o que foi definido como fraco dificilmente será visto como forte depois. O julgamento do olhar não é racional. Ele é simbólico. Ele associa sinais visuais a significados profundos, quase inconscientes. Sapatos desgastados. Sinal de descuido. Postura curvada. Sinal de submissão. Voz hesitante. Sinal de dúvida. Um olhar perdido. Uma roupa mal passada. Um gesto descoordenado. Tudo isso fala mais alto do que qualquer argumento que você venha a oferecer depois. É cruel. Sim, mas é assim que a natureza humana funciona. E ignorar isso é caminhar nu em um campo de batalha. Maquiavel não disse aos príncipes para serem poderosos. Ele disse para parecerem poderosos. Ele não mandava que fossem virtuosos, mas que cultivassem a imagem da virtude. Porque ele sabia que o jogo da influência começa com o espetáculo. O povo não segue quem tem razão. O povo segue quem parece inevitável. E isso não é uma exclusividade dos palácios. Está em toda parte. O homem que busca um emprego. O homem que tenta fechar um negócio. O homem que entra em um relacionamento. Todos eles serão julgados primeiro pela aparência que carregam. E esse julgamento não é superficial. Ele molda oportunidades, portas que se abrem, convites que surgem, confiança que se constrói. A sociedade não é cega. Ela é míope, vê apenas o que está mais visível, e o que está mais visível é você. Ou melhor, a embalagem que você apresenta. Não estamos falando de luxo, estamos falando de presença, de aparência pensada como ferramenta, de imagem como escudo. Você pode não ter riquezas, mas precisa parecer digno delas. Pode não ter poder ainda, mas precisa parecer alguém que o mundo deveria temer, ou pelo menos respeitar. Por isso, a primeira impressão não é o começo, ela é o campo de batalha decisivo.
Tudo que vier depois será interpretado à luz dessa imagem inicial. Se você parecer pequeno, suas palavras soarão frágeis. Se parecer imponente, até seu silêncio parecerá estratégico. Veja como o silêncio funciona de maneira diferente dependendo de quem o carrega. Quando um homem comum fica em silêncio, parece inseguro. Quando um homem que parece poderoso fica em silêncio, parece que está medindo o mundo. A mesma atitude lida de formas opostas por causa da imagem projetada antes de qualquer som. A percepção molda a realidade. E mais do que isso, molda a narrativa que os outros contarão sobre você. Um tropeço de um homem considerado forte será interpretado como um dia ruim. Um tropeço de um homem visto como fraco será a confirmação de que ele nunca esteve pronto. E isso vale para tudo: negócios, política, amizades, até amor. É por isso que o julgamento silencioso do olhar é mais perigoso do que um tribunal. Porque ele acontece o tempo todo, em todos os lugares, com todos os que passam. E ninguém te avisa que já foi julgado. Você apenas começa a perceber que suas palavras não têm peso. Que suas tentativas fracassam, que as portas se fecham sem ruído. E aí, já é tarde. O erro de muitos é pensar que serão reconhecidos pelo que carregam por dentro. Acreditam que bastará serem bons, capazes, leais, talentosos. Mas o mundo não é feito para recompensar essência invisível. Ele recompensa o impacto imediato. E o impacto imediato vem daquilo que os olhos veem primeiro. É aqui que muitos homens falham. Eles trabalham duro, estudam, tentam ser corretos, mas se apresentam de forma fraca. Não se vestem como líderes, não se movimentam como homens perigosos, não falam como quem está acostumado a ser ouvido. E o mundo responde a isso com desprezo disfarçado de indiferença. O pior tipo de derrota é aquela que você não percebe. Aquela que acontece nos primeiros segundos de um encontro, quando tudo parece normal, mas você já foi classificado como irrelevante. É como entrar em um jogo onde o juiz já decidiu o placar antes do apito inicial. E mesmo que você lute, mesmo que dê tudo de si, será uma luta com pesos nas pernas. Porque o mundo só acredita em quem parece digno de vitória. A batalha da primeira imagem não pode ser subestimada. Ela é o filtro cruel que separa os que terão uma chance real dos que ficarão presos ao chão antes mesmo de dar o primeiro passo. Você pode até pensar, mas isso é falso, isso é injusto. E talvez seja. Mas justiça não muda a forma como os instintos humanos operam. E não é com moralidade que se sobrevive a um mundo regido pela ótica do poder. Então entenda, a imagem que você projeta no primeiro olhar é sua armadura mais importante. Vista-a com cálculo, ajuste-a com inteligência. E nunca, nunca, entre em uma sala sem ela. Pois aquele que não controla a forma como é visto será sempre refém da forma como é julgado. E esse julgamento começa antes mesmo da primeira palavra. Em algum ponto da sua vida, você foi ensinado que poder é algo concreto, que é preciso conquistá-lo passo a passo, como quem empilha pedras para construir um trono. Disseram que é o resultado de títulos, conquistas, diplomas, cargos, influência legítima. Mas há algo que ninguém te contou. O verdadeiro poder não começa quando você o conquista, ele começa quando os outros acreditam que você já o possui. É nesse ponto que a realidade se curva diante da percepção. Porque o que as pessoas veem, o que elas sentem diante de você, o que imaginam que você é, isso molda como elas te tratam. E quando você controla essa percepção, mesmo sem ter nada em mãos, o mundo começa a se comportar como se você já tivesse tudo. Maquiavel não foi o primeiro a entender isso, mas foi um dos primeiros a dizer em voz alta, com brutal honestidade, que parecer forte é mais importante do que ser. Porque ser forte não protege ninguém da dúvida alheia, mas parecer forte pode proteger até mesmo os fracos.
A história está cheia de exemplos de homens que começaram vazios, mas projetaram tanta força, tanta segurança, tanto domínio, que o mundo se convenceu antes que a verdade pudesse contradizê-los. E o mais impressionante, uma vez que o mundo acredita, ele conspira a seu favor. Imagine um homem que entra em um salão com a presença de um general. Seus passos são firmes, seu olhar é direto, suas roupas são simples, mas bem cuidadas. Ele se senta com a tranquilidade de quem sabe que pertence àquele lugar. Ainda não disse uma palavra, mas já impôs respeito. O ambiente reage. As conversas mudam de tom. Os olhares se ajustam. Por quê? Porque a percepção foi lançada no ar, como um feitiço invisível. Esse homem tem poder. Talvez ele não tenha. Talvez seja só aparência. Mas a ilusão, quando bem executada, é mais eficaz que qualquer justificativa. E o mais cruel, ou brilhante, é que uma vez que os outros acreditam no seu poder, eles começam a tratá-lo como alguém que realmente o tem. Eles te escutam com mais atenção, te servem com mais cuidado, te obedecem com mais zelo, e nesse comportamento nasce uma nova realidade. Você começa a adquirir influência real, construída sobre a imagem que projetou antes de ter qualquer base concreta. Essa é a arte da ilusão maquiavélica, não como farsa, mas como estratégia. O mundo age assim não por maldade, mas por preguiça. A mente humana quer atalhos. E julgar alguém pelo que parece é muito mais rápido do que investigar quem a pessoa realmente é. Então, se você parece poderoso, você já venceu metade da batalha. Porque as pessoas preferem acreditar no que os olhos sugerem do que no que o coração duvida. Aquele que domina esse jogo não precisa ser o mais rico, nem o mais inteligente, nem o mais influente no começo. Ele só precisa parecer ser tudo isso. E se fizer isso com habilidade suficiente, o que começou como aparência se transforma em verdade. É assim que começam os impérios silenciosos. Com um homem que entendeu que a percepção é o primeiro tijolo da autoridade. A convicção que os outros têm sobre o seu poder é o solo onde suas verdadeiras conquistas vão nascer. E é por isso que tantos homens fracassam, mesmo sendo bons, preparados, honestos, porque nunca aprenderam a parecer inevitáveis. Enquanto tentam convencer com argumentos, o mundo já se curvou a outro, não porque ele provou seu valor, mas porque nunca deixou espaço para que duvidassem dele. O homem que entra em dúvida já perdeu. O que entra com aparência de comando já começa a governar, mesmo que ninguém o tenha declarado rei. E o mais fascinante é que os outros vão colaborar com essa ascensão, porque querem estar perto de quem parece forte, de quem parece vitorioso, de quem parece ter algo que eles mesmos desejam. Essa colaboração é inconsciente. Quando você projeta poder, você acorda no outro o desejo de participar da sua narrativa, de fazer parte do seu círculo, de te apoiar. Porque os homens não seguem verdades, eles seguem símbolos. E se você se transforma em um símbolo de força, mesmo que temporário, você já não está mais sozinho. Perceba, o mundo quer acreditar. Ele anseia por figuras de comando, quer confiar, quer se entregar, quer seguir. Mas ele só faz isso por quem parece digno disso. O semblante de força é o convite que abre as portas da obediência voluntária. Quem não parece forte nunca receberá esse convite. Agora pense nos grandes líderes, nos nomes que ecoam na história. Muitos deles, quando começaram, não tinham mais recursos que você, mas possuíam algo que a maioria negligencia. Eles sabiam como parecer grandes mesmo quando eram pequenos. Sabiam andar como quem não aceita ser ignorado. Sabiam falar como quem tem o mundo nas mãos. E essa performance não era vaidade, era tática. Porque o mundo não te dá espaço. Você precisa tomá-lo. E para tomar espaço, você precisa ser percebido como alguém que tem o direito de ocupá-lo.
Essa é a essência do jogo. E é por isso que você deve abandonar a ideia de que poderá esperar pelo momento ideal para se apresentar como alguém poderoso. Você precisa parecer antes de ser. E ao parecer, você acelera o processo de se tornar. A aparência gera respeito. O respeito gera oportunidade. E a oportunidade gera poder real. Percebe o ciclo? O erro fatal é esperar ter dinheiro, status, influência para só então se comportar como quem os tem. Isso é ingenuidade. Os que vencem fazem o contrário. Eles vestem o papel, ocupam o palco, agem como donos da cena muito antes de qualquer coro reconhecê-los. E aos olhos do mundo quem ocupa o palco é o protagonista. Poucos param para checar o currículo, mas todos se impressionam com quem já parece estar no topo. A maioria apenas segue. Por isso seu trabalho não é provar que você merece poder. Seu trabalho é deixar claro que o poder já está presente, mesmo que ainda não esteja. Você não precisa mentir. Precisa encenar. Precisa dominar os códigos, a linguagem da postura, a simbologia das vestes, a segurança das palavras, a lógica do silêncio. Tudo isso comunica, antes mesmo que você tente convencer. Poder é a arte de fazer os outros sentirem que você o tem. E quando eles sentem, eles se rendem, eles colaboram com você. Eles te protegem, eles te obedecem. Você pode passar uma vida esperando ser reconhecido, ou pode aprender a parecer inegável. Maquiavel dizia que o príncipe deveria parecer justo, piedoso, honesto, mesmo que não fosse, porque o povo não investiga, o povo observa. E quando a imagem é forte o suficiente, ela vira verdade. O teatro é mais poderoso do que o confessionário, o símbolo mais poderoso do que o fato. O que parece, com força suficiente, torna-se real. É por isso que o mundo está cheio de incompetentes respeitados, porque parecem confiantes. E está cheio de gênios esquecidos, porque parecem frágeis. No fim, o mundo não te trata pelo que você é. Ele te trata pelo que você parece ser. E você decide se essa aparência vai ser a sua prisão ou o seu trono. Você não precisa ser rico para se blindar, mas precisa urgentemente de uma armadura. Porque se você for pobre e for visto como pobre, o mundo não vai te oferecer compaixão. Vai te oferecer escárnio, silêncio e esquecimento. E isso é o que muitos não entendem. O problema não é a pobreza em si. O problema é parecer pobre. Porque a pobreza, quando visível, comunica algo mais profundo do que a falta de dinheiro. Ela transmite para o olhar dos outros uma mensagem de impotência. Ela sinaliza fraqueza, vulnerabilidade, submissão. E onde o cheiro de fraqueza se espalha, os predadores se aproximam. Mas Maquiavel já alertava: o que importa não é o que você é o que você parece ser. E essa é a chave de sobrevivência para quem ainda não chegou lá. Para o homem que ainda não tem ouro no bolso, mas se recusa a andar desarmado. A armadura do pobre é feita de percepção, de presença, de performance. É possível forjar respeito sem ter fortuna. E mais do que possível, é necessário. Porque se você esperar ter tudo para só então parecer digno, você nunca terá nada. O jogo não recompensa quem começa pelo fim. Ele favorece quem aprende a camuflar a carência com os símbolos de força, mesmo que essa força ainda seja uma promessa. O respeito nasce do que você projeta, e isso pode ser construído mesmo em escassez. Você pode ter pouco, mas não pode parecer pouco. Pode estar em dificuldades, mas não pode carregar o semblante da derrota. Pode estar faminto, mas deve andar como quem alimenta outros. A armadura começa na mente. Quando você decide que nunca mais vai se apresentar como frágil. Quando entende que, no mundo real, humildade sem estrutura vira convite à exploração.
que andar cabisbaixo, falar hesitante, vestir-se com desleixo é entregar sua cabeça de bandeja ao julgamento impiedoso dos outros. É aqui que nasce o primeiro aço da armadura: postura. O homem que anda com a coluna ereta, o olhar firme, o passo seguro, já carrega metade da ilusão necessária. E essa ilusão, quando bem sustentada, impõe barreiras invisíveis. As pessoas pensam 2 vezes antes de tratar com descaso alguém que parece inatingível, mesmo que ele não seja. Depois vem a voz, o tom, o ritmo, o silêncio. A maneira como você fala constrói muros ou escancara portas. Aquele que fala como servo é tratado como servo. Mas o que fala como senhor, mesmo sem posses, será ouvido como um líder em ascensão. É a entonação que separa o conselho respeitado da sugestão ignorada. E isso não custa 1 centavo. Custa apenas disciplina. Em seguida, os gestos. Cada movimento deve carregar intenção. Não se mova como quem pede licença para existir. Mova-se como quem tem um lugar reservado no ambiente. Maquiavel diria: o homem que hesita no gesto já foi vencido pela dúvida. E um homem duvidoso não inspira confiança, inspira desconfiança. A armadura também é feita de aparência, mas não no sentido superficial de marcas e grifes. Não é sobre vestir luxo. É sobre vestir estratégia. Uma camisa limpa passada, sapatos simples mais polidos, um cabelo bem cortado. Não importa se tudo foi emprestado, achado, garimpado. O que importa é a mensagem. Eu me respeito o suficiente para não sair de casa como um vencido. Essa estética da dignidade cria um efeito devastador. Ela confunde o julgamento alheio. O cérebro das pessoas procura inconsistência e, quando não encontra, hesita. Como pode alguém simples parecer tão seguro, tão imponente, tão refinado nos gestos? O que será que ele sabe que os outros não sabem? E nessa hesitação, você ganha espaço, ganha tempo, ganha silêncio. E no silêncio, planta a dúvida. Talvez você seja mais do que parece. E aqui está o ponto. Você é mais do que parece, desde que controle como parece. O pobre que se veste como quem governa, anda como quem manda, fala como quem ordena. Não é um farsante. É um arquiteto da própria sobrevivência. É alguém que entendeu que o mundo não perdoa a exposição da fragilidade. E por isso se cobre com o que pode: símbolo, gesto, presença, intenção. A armadura do pobre é invisível, mas palpável. Ela faz os outros desviarem o olhar da sua conta bancária para o seu rosto. E se o rosto estiver calmo, firme, confiante, você já venceu o primeiro confronto. Você pode morar num quarto simples, mas que esteja limpo, organizado, digno. Pode andar em um carro velho, mas entre nele como quem dirige um reino. Pode sentar à mesa com homens poderosos e ouvir mais do que fala. Mas quando falar, que sua voz atravesse o ambiente com a força de quem sabe o valor do silêncio. Lembre-se, o respeito não é dado. Ele é arrancado com estratégia. E enquanto você não tiver riqueza, precisa parecer ser a própria definição de mérito. O mundo respeita símbolos, e você precisa se tornar um símbolo daquilo que ainda está construindo. E isso exige sacrifício. Significa investir na aparência antes do conforto, polir os detalhes que os outros ignoram, treinar a fala enquanto os outros se distraem, escolher a roupa certa quando tudo o que você queria era descansar, porque a aparência é o seu campo de batalha. Você está lutando para não desaparecer antes de chegar onde merece. Isso é vaidade? Não. Isso é sobrevivência. Vaidade busca aplausos. Estratégia busca vantagem. Há homens que já nascem blindados, herdam prestígio, nome, fortuna, mas e o resto? O homem comum? O homem que não tem herança, nem sobrenome, nem proteção? Esse homem precisa forjar sua armadura na marreta da intenção.
porque se ele se mostrar nu, será devorado. E não é injusto, é natural. O mundo opera assim, sempre operou. A aparência de força impõe respeito antes que a força real esteja disponível. A aparência de fraqueza atrai escárnio mesmo que por trás haja talento e virtude. E por isso você deve se tornar sua própria fortaleza. Cada detalhe da sua imagem deve construir um castelo onde os outros não ousem invadir. Mesmo que por dentro ainda haja reforma em andamento. Porque o mundo não invade castelos imponentes. Ele ignora casas em ruínas. Você é pobre? Talvez. Mas você não precisa parecer. E isso muda tudo. Existe um veneno mais perigoso que o ódio. Um olhar mais letal do que a rejeição aberta. É o olhar piedoso, a compaixão disfarçada. Aquele gesto supostamente bondoso que não nasce do respeito, mas da repulsa invernizada de educação. O mundo não diz, você é fraco e por isso te ignoro. O mundo sorri e diz, coitado. E nesse coitado existe uma sentença escondida. Você não é uma ameaça, você não é desejado, você não é necessário. Piedade é o aplauso que o mundo oferece aos derrotados que não ameaçam ninguém. Mas não se engane, esse aplauso não é tributo, é funeral. O homem que inspira pena se transforma, na mente dos outros, em um lembrete do que não se quer ser. Ele é mantido por perto, mas nunca é ouvido. É tolerado, mas nunca é seguido. É alimentado, mas nunca é respeitado. E o mais perverso, muitos se apegam à piedade, achando que ela é uma forma de carinho. Como se provocar dó fosse uma estratégia para receber ajuda. Como se, ao mostrar suas feridas, o mundo se comovesse e estendesse a mão. O que acontece, na verdade, é o oposto. Quando você expõe demais a sua dor, você deixa de ser humano e vira um peso. Ninguém quer carregar. Todos querem evitar. Você já viu isso acontecer? O homem que chega contando suas dificuldades, buscando compreensão, abaixando a cabeça em busca de apoio. Ganha tapinhas no ombro, palavras doces, conselhos vazios. Mas quando vira as costas, os mesmos que o consolaram o descartam mentalmente. Porque o homem que pede compaixão assume a posição de quem não tem poder. E quem não tem poder na selva social se torna invisível, ou pior, se torna o alvo fácil. É claro que existe sofrimento legítimo, e é claro que todos enfrentam momentos de queda. Mas a lição maquiavélica é outra. Jamais permita que seu sofrimento vire espetáculo. Porque o mundo não é um palco de empatia. O mundo é um coliseu. E quem entra sangrando demais, mesmo sem culpa, vira espetáculo de desgraça. Maquiavel alertava: um príncipe jamais deve parecer fraco, mesmo quando estiver cercado. Porque o povo respeita a firmeza, não a vulnerabilidade. A compaixão na política é vista como fraqueza. E fora da política, também. O que o homem comum precisa entender é que a piedade é a forma educada do desprezo. É como a esmola lançada ao chão, que não é entregue com respeito, mas com pressa. Como se o pobre não fosse um homem, mas uma mancha no caminho. O gesto da mão pode parecer generoso, mas o movimento dos olhos revela o real sentimento. Tire isso da minha frente. E é exatamente assim que você será tratado se a sua imagem provocar pena. A mulher que sente dó do parceiro começa a vê-lo como filho, e depois como fardo. O sócio que vê o outro como coitado começa a tratá-lo como funcionário, ou como obstáculo. O amigo que te vê com piedade se transforma em conselheiro superior, e nunca mais te trata como igual. Piedade rebaixa, sempre, mesmo quando vem disfarçada de afeto. E é por isso que você precisa eliminar qualquer traço de carência visível.
Isso não quer dizer fingir felicidade, quer dizer calar o desespero, quer dizer engolir a fragilidade antes que ela escorra pelos seus olhos, pela sua fala, pelo seu corpo. Quer dizer entender que o mundo não respeita o quebrado que implora por cola. Ele respeita o estilhaçado que segue andando com o que sobrou, sem pedir licença, sem exibir feridas, sem lamber os próprios cortes em público, porque o respeito nasce do mistério, do autocontrole, da contenção, do silêncio poderoso que faz os outros perguntarem como ele ainda está de pé. Mas no momento em que você se derrama, acabou. Você virou estatística, virou exemplo do que não ser. E isso é duro, sim, mas é real. A piedade, ao contrário do que muitos pensam, não é uma ponte para o amor. É um fosso entre você e o mundo. Um espaço de segurança para que os outros te olhem sem medo. E onde não há medo, não há respeito. E onde não há respeito, não há valor. É por isso que os homens que provocam piedade morrem esquecidos, mesmo cercados de gente que se importa. Importar-se não é o mesmo que investir. E o mundo só investe em quem impõe reverência. A imagem do pobre derrotado pode atrair atenção por um momento, mas nunca confiança. Você pode comover, mas não vai comandar. Pode emocionar, mas não vai influenciar. Pode inspirar dó, mas nunca desejo. E quando você é visto assim, perde a voz. Suas opiniões passam a ser ouvidas com filtro. Suas ideias são sempre questionadas. Suas iniciativas são sempre recebidas com um será. E se você erra uma vez, é o fim. Porque o erro, vindo de alguém que já estava embaixo, não é visto como exceção. É visto como confirmação. Agora pense no contrário, o homem que parece firme, mesmo sem estar. Que sorri pouco, mas com intenção. Que fala pouco, mas com convicção. Esse homem pode cometer erros maiores e ainda assim será perdoado. Porque ele não inspira dó, inspira dúvida. E a dúvida nesse jogo é muito mais poderosa que a certeza da fraqueza. A piedade é uma prisão, porque uma vez que as pessoas te colocam nesse lugar, o lugar do coitado, do inofensivo, do merecedor de ajuda, elas nunca mais te verão como ameaça. E se você não pode ser ameaça, não pode ser líder, não pode ser desejo, não pode ser autoridade. Você pode até se recuperar financeiramente, pode até subir na vida. Mas se você foi visto como o homem fraco, como o homem que pediu piedade, o rótulo permanece. E mesmo quando vier a vitória, virá acompanhada de sussurros. Ele só venceu por sorte. Ou pior, ele não merece estar onde está. A marca da piedade é mais difícil de apagar do que a da derrota, porque a derrota ainda pode ser honrada. Mas a piedade é molhada, pegajosa, ela contamina, ela arrasta, ela deforma até a sua própria visão de si mesmo. E por isso, a armadura que você construiu no tópico anterior, aquela feita de postura, voz, presença, é também uma vacina contra esse tipo de desprezo. Quando você se apresenta com dignidade inabalável, mesmo na dificuldade, você transforma a narrativa. Você não é mais o homem caído, é o homem que está se preparando para algo maior. E o mundo respeita aquele que ainda não chegou, mas que parece inevitável. A fragilidade não precisa ser exposta, pode ser carregada com silêncio, com elegância, com estratégia e, acima de tudo, com controle. Porque o mundo só respeita quem consegue conter sua própria dor. E os homens que sangram em público são vistos como derrotados, mesmo que estejam apenas pedindo ajuda. Você quer ajuda? Vista poder. Você quer apoio? Vista liderança. Você quer ascensão? Vista controle. Porque o mundo só estende a mão a quem parece forte o suficiente para puxá-lo junto. Os outros são deixados à margem, com sorrisos,
com palavras doces, com piedade, mas sempre à margem. Piedade não é salvação, é condenação disfarçada. Às vezes o homem mais perigoso da sala não é aquele que grita, é o que silencia por medo de parecer pequeno, é o que carrega força dentro do peito, mas se recusa a mostrar, o que evita conflito, o que abaixa os olhos, o que se cala mesmo quando tem razão, não por humildade, mas por um tipo perverso de cautela que esconde a raiz de tudo, o medo de ser julgado como fraco. E é aqui que muitos homens realmente fortes, começam a se destruir. Eles confundem prudência com retração, confundem silêncio estratégico com silêncio envergonhado, confundem contenção com covardia, e sem perceber, vão apagando a própria presença, convencidos de que é melhor sumir do que ser mal interpretado. Só que o mundo não lê intenções, lê sinais. O silêncio, quando mal calibrado, não comunica sabedoria, comunica insegurança. O recuo, quando não vem acompanhado de firmeza, não mostra inteligência, mostra submissão. E o que era para ser um ato de autocontrole, vira no olhar dos outros uma confissão pública de fraqueza. É o espelho invertido da percepção. O que você faz para não parecer fraco, acaba te tornando fraco aos olhos dos outros. Quantas vezes você já viu isso acontecer? O homem entra na reunião com boas ideias, mas hesita em falar. Fica aguardando o momento certo, esperando o espaço perfeito. Acredita que sua hora virá, mas o tempo passa, as decisões são tomadas, e quando ele finalmente abre a boca, ninguém mais está ouvindo. O silêncio anterior já o marcou como irrelevante. Ou aquele outro, que vive pedindo desculpas, que suaviza toda fala, que ri antes de afirmar qualquer coisa, como se tivesse medo de incomodar. Esse homem pode ser brilhante, pode ser justo, pode ser experiente, mas aos olhos dos outros parece inseguro. E o mundo não segue quem parece estar pedindo desculpas por existir. O medo de parecer fraco é o começo da autossabotagem. Porque, ao tentar evitar julgamentos, você acaba reforçando a narrativa que queria evitar. Você se censura antes mesmo que os outros te analisem. Você entrega o veredito antes mesmo do tribunal abrir. E isso destrói a autoridade invisível que você poderia ter construído. Maquiavel entendia isso com perfeição. Ele sabia que os fortes só são vistos como fortes porque impõem a imagem da força antes que ela seja testada. E mesmo quando estão em dúvida, se comportam como quem tem certeza. Porque a dúvida pode ser verdadeira, mas a aparência da dúvida é uma sentença. O mundo não julga o que você sente, julga o que você mostra. E se o que você mostra é hesitação, gentileza em excesso, fragilidade emocional, retração no olhar, timidez no gesto, então é isso que será lido. Não importa o que há por dentro. E aqui está a parte mais cruel. Quanto mais você tenta parecer bom, acessível, compreensivo, inofensivo, mais os outros te veem como fraco. Porque confundem bondade com impotência. Confundem empatia com submissão. Confundem humildade com inferioridade. É o espelho invertido. Tudo o que você faz para proteger sua imagem, se feito sem controle, vira exatamente aquilo que destrói sua imagem. E o mais triste, quanto mais valioso você for por dentro, mais dolorosa será essa contradição. Porque você vai assistir sua inteligência ser ignorada, sua experiência ser desconsiderada, sua intenção ser distorcida. Você será o homem certo, tratado como o homem errado. Não porque errou, mas porque não soube parecer certo. Pense no general que lidera um exército. Se ele mostrar incerteza no campo de batalha, mesmo que tenha um plano perfeito, seus soldados perderão a fé. O plano não importa. O tom da voz, o ritmo do passo, a firmeza do olhar, isso é o que comanda. Isso é o que guia.
E na vida comum é a mesma coisa. Seu time no trabalho, sua família, seus amigos, sua parceira, todos captam sinais. E quando os sinais são de insegurança, o comando se rompe. E com ele, sua posição no mundo. É por isso que você precisa entender: a verdadeira fraqueza não é o medo. É deixar que o medo defina sua aparência. Você pode sentir medo. Todos sentem. Mas não pode parecer fraco. Porque a aparência de fraqueza é muito mais letal do que a fraqueza real. É ela que atrai o desrespeito. É ela que convida a traição. É ela que abre espaço para que outros ocupem seu lugar, mesmo que eles tenham menos preparo do que você. E o ciclo é perverso. O medo de parecer fraco leva ao silêncio. O silêncio leva ao apagamento. O apagamento leva ao desprezo. E o desprezo reforça o medo. O homem forte, então, começa a duvidar da própria força. E quando isso acontece, o colapso é inevitável. É por isso que você precisa inverter o espelho de volta. Olhe para si com frieza. Avalie os sinais que você transmite. Sua fala, seu gesto, sua presença. Pergunte-se com honestidade: se eu não fosse eu me respeitaria ao me ver entrando por aquela porta? Se a resposta for não, é hora de reconstruir. Não a essência, mas a aparência. Não a alma, mas o reflexo que ela projeta. A firmeza pode ser treinada. A segurança pode ser encenada. A voz pode ser moldada. E isso não é fingimento. Isso é controle. É a arte de blindar sua força interna com uma aparência que a protege e não que a sabota. Você não precisa se tornar alguém diferente, mas precisa decidir que nunca mais vai deixar o medo de parecer fraco transformar você em alguém que os outros não respeitam. Porque o respeito vem antes do amor, antes da confiança, antes da amizade. Ele é o solo onde todas essas coisas crescem. E se o mundo não te respeita, ele pode até te tolerar, mas jamais te seguirá. Portanto, abandone o medo de parecer fraco e comece a parecer forte, mesmo que ainda esteja aprendendo a ser. Tudo ao seu redor é teatro. Desde a forma como um político entra no palco, até a maneira como um gerente cruza os braços em uma reunião. Desde a roupa que alguém escolhe para uma entrevista, até o tom de voz usado ao dizer "bom dia" na recepção. A vida, toda ela, é um palco onde o que se mostra vale mais do que o que se é. E aqueles que não entendem isso não vivem com liberdade. Vivem à mercê do script dos outros. Maquiavel sabia, e dizia com todas as letras: não é necessário ser bom, é necessário parecer bom. Não é necessário ser justo, é necessário parecer justo. O povo não vê o coração, vê o gesto. Não lê a mente, lê o semblante. Não segue o que é real, segue o que é convincente. É duro aceitar, mas o homem que não domina esse teatro está condenado à irrelevância. Veja bem, não estamos falando de falsidade, mas de estratégia. O ator que sobe ao palco para representar um rei não precisa ser rei. Mas se ele não convencer que é rei, ninguém o ouvirá. Ele pode ter estudado o texto, entendido o personagem, conhecido o enredo. Mas se a plateia não sentir a presença da realeza no seu corpo, na sua voz, no seu silêncio, ele será vaiado. Porque no palco da vida, a verdade não basta. Ela precisa ser performada. E essa é a grande lição maquiavélica que muitos não têm coragem de aplicar. A maioria ainda acredita que a autenticidade basta. Que basta ser sincero. Que basta ser bem intencionado. Que basta trabalhar duro. Mas o mundo não premia quem é. Premia quem sabe parecer ser. E o que começa como aparência, se for sustentado com consistência, vira reputação. E reputação é poder. A política da ilusão não é só para políticos.
É para homens comuns que entenderam que a percepção é a moeda de troca mais valiosa em qualquer ambiente. Um simples olhar seguro pode abrir mais portas do que um currículo impressionante. Um silêncio bem cronometrado pode gerar mais respeito do que um discurso brilhante. Uma roupa bem pensada pode impedir humilhações, mesmo quando a conta bancária está vazia. Você acha que o mundo está prestando atenção aos seus valores? À sua história de superação? À sua humildade sincera? A verdade é que não. O mundo está te observando com pressa. E tudo o que você parece ser nos primeiros 3 segundos se torna para a maioria o que você é. E essa impressão é quase impossível de reverter. Por isso, o teatro não é um jogo para enganar os outros. É uma linguagem para sobreviver entre eles. É o uso consciente dos códigos que já estão sendo aplicados o tempo todo, você querendo ou não. Fingir não é mentir. É assumir o controle da narrativa. Porque se você não fizer isso, alguém fará por você. E você não vai gostar do papel que vão te dar. O homem que não encena seu próprio valor será escalado para o papel de figurante. E os figurantes não têm fala, são descartáveis, são os que ninguém nota, os que ninguém ouve, os que não têm impacto. E isso é um destino cruel demais para quem tem algo real para entregar. Veja como os grandes se comportam. Cada movimento deles parece planejado, e de fato é. A roupa que usam, o modo como entram num ambiente, o silêncio entre as palavras, até a forma como seguram uma taça de vinho, tudo isso comunica. Tudo isso constrói imagem. E essa imagem constrói autoridade. Você pode até achar que isso é superficial, mas pare e observe. Quem manda não é o mais profundo, é o mais visível. A superfície bem construída protege o conteúdo, porque o mundo julga de fora para dentro, e se a entrada não impressiona, o conteúdo sequer será explorado. Entenda, a verdade é lenta, a aparência é instantânea, e o mundo está com pressa. O segredo está em assumir o palco, em aceitar que, sim, a vida exige performance, e mais do que isso, exige excelência nessa performance. Se você quer ser ouvido, precisa primeiro ser visto, e para ser visto, precisa controlar o espetáculo. Mas atenção, espetáculo não é exagero. Espetáculo é direção. É decidir qual mensagem cada detalhe seu vai comunicar. Você pode não ter o melhor carro, mas pode ter o carro limpo. Pode não usar roupas caras, mas pode usar roupas com presença. Pode não falar como um intelectual, mas pode falar com clareza, ritmo e firmeza. Pode não ter diplomas, mas pode ter uma voz que não gagueja, uma coluna que não cede, um olhar que não se desvia. E tudo isso, junto, é o teatro do poder. A aparência bem montada cria uma bolha de autoridade ao seu redor. Uma blindagem. Uma proteção contra a crueldade do julgamento alheio. Porque quando você parece inabalável, o mundo hesita. E nessa hesitação, você conquista espaço. Os fracos recuam. Os oportunistas se aproximam. Os influentes se perguntam: quem é esse? E nessa dúvida nasce a oportunidade de tomar posições que você, até então, achava inacessíveis. O homem que domina o teatro não precisa mendigar respeito. Ele impõe. E mais do que isso, ele transforma cada pequeno gesto em um voto de confiança. Cada passo que ele dá parece parte de um plano maior. Cada falha sua é interpretada como risco calculado, porque a performance correta coloca o mundo ao seu favor. As pessoas começam a torcer por você sem nem perceber. Mas o homem que se recusa a entrar em cena, o que insiste em se mostrar cru, nu, espontâneo, esse homem pode até ser bom, mas será ignorado. Porque o mundo não quer ver quem você é. O mundo quer ver o que você sabe mostrar. E aqui está a ironia final. Se você atuar bem o suficiente, por tempo suficiente,
Aquilo que começou como teatro vira realidade. As pessoas acreditam tanto na sua imagem que começam a reagir como se você já tivesse vencido. E essa reação coletiva cria as condições para que você vença de fato. O teatro vira verdade. O papel vira identidade. O ator vira rei. E tudo começa com uma decisão. Não entrar mais em nenhum lugar parecendo pequeno. Não se apresentar mais como alguém que está pedindo espaço. Não deixar a narrativa nas mãos de ninguém. Porque se a vida é palco, então que seja você o diretor. Há algo de implacável na forma como o mundo nos vê pela primeira vez. Porque esse primeiro olhar, mesmo sendo rápido, mesmo sendo superficial, cria uma marca que o tempo não apaga com facilidade. É como se os olhos dos outros moldassem um molde invisível à sua volta. E a partir dali, tudo o que você faz será interpretado por esse molde, seja para te elevar ou para te enterrar. Você pode se transformar, pode aprender, evoluir, enriquecer, crescer. Mas se a imagem inicial que você deixou foi de fraqueza, de desleixo, de pequenez, essa imagem gruda em você como sombra em fim de tarde. E não importa quanto sol você carregue depois, a sombra continua lá, te seguindo. Essa é a maldição da primeira imagem. Porque o julgamento inicial raramente é corrigido. Ele é apenas reforçado, ou, na melhor das hipóteses, tolerado. O homem que é visto como fraco, mesmo quando vence, é chamado de sortudo. O que é visto como inseguro, mesmo quando fala bem, é chamado de falso. O que é visto como inferior, mesmo quando se impõe, é chamado de arrogante. Mas há uma saída, e ela não está em apagar o julgamento dos outros, está em aprender a forjar a imagem certa antes que ela se forme por acidente. Maquiavel teria dito: controle a impressão que você causa, ou será controlado por ela. A verdadeira alquimia está aqui, na capacidade de criar, com intenção, a primeira impressão que os outros terão de você. Uma impressão tão cuidadosamente construída que, mesmo que você tropece depois, o mundo te dará o benefício da dúvida. Porque quem parece grande desde o início recebe mais perdão do que quem parece pequeno desde o princípio. Essa é a vantagem invisível que poucos percebem. Um erro vindo de alguém que parece poderoso é visto como humano. Um erro vindo de alguém que parece frágil é visto como confirmação. O mesmo gesto, o mesmo deslize, a mesma falha, interpretados de forma oposta, porque o ponto de partida foi diferente. Você pode não ter controle sobre tudo, mas tem controle sobre como entra na sala, sobre como ergue os ombros, sobre como aperta a mão, sobre como responde ao primeiro olhar. E isso, embora pareça pequeno, é onde começa o enredo que os outros escreverão sobre você. E é por isso que tantos homens capazes vivem presos em vidas medíocres. Porque foram mal apresentados ao mundo. Porque entraram pela porta da frente com a postura de quem pediu desculpas. Porque vestiram a roupa errada. Porque falaram antes de dominar o tom. Porque pareceram perdidos quando o mundo esperava certeza. E o pior, nem sabem que esse foi o erro. Passam o resto da vida tentando provar seu valor com conteúdo, sem perceber que já estão condenados por uma imagem mal construída no início. Mas há aqueles, poucos, que dominam a alquimia da percepção. Eles não esperam a vida melhorar para parecerem prontos. Eles decidem parecer prontos. E essa decisão muda tudo. Eles forjam um personagem, mas não um personagem falso. Um personagem futuro. Uma versão mais forte, mais polida, mais estratégica de si mesmos. E apresentam essa versão ao mundo como a verdadeira. E o mundo acredita. Porque o mundo não investiga a essência. Ele responde ao impacto. E se o impacto for de grandeza, de força, de presença, então tudo o que vier depois será interpretado por essa lente. Você precisa entender isso. A imagem que você projeta não é apenas uma proteção. É uma semente.
Ela gera expectativas nos outros, gera rumores, gera confiança, gera respeito antes mesmo de você mostrar serviço. E é nessa expectativa que nascem as oportunidades. O mundo se curva diante de quem parece inevitável. Mas ignora quem parece pequeno, mesmo que esse pequeno carregue ouro no peito. Por isso, você não pode deixar sua primeira imagem ao acaso, não pode aparecer sem pensar, não pode entrar em uma sala sem já saber o impacto que quer causar. Porque cada primeiro olhar que você desperta é um veredito sendo assinado sem que você diga uma palavra. A alquimia está em transformar aparência em autoridade, presença em prestígio e percepção em poder real. Porque o que começa como teatro, como já dissemos, pode virar verdade. Se você souber sustentar a performance até que o cenário mude. E o mais poderoso, uma vez que a imagem se consolida, ela trabalha por você. Ela antecede seus passos. Ela suaviza suas quedas. Ela protege seu nome mesmo quando você não está presente. Uma boa imagem não é só entrada. É escudo. É legado. Mas você precisa começar antes de estar pronto. Não espere ter o dinheiro certo, o corpo certo, a voz perfeita. Espere nada. Mas nunca pareça menos do que um homem em ascensão. Porque se o mundo suspeitar da sua fraqueza antes de ver sua força, ele nunca te deixará provar quem você realmente é. No fim, não importa o que você diz sobre si mesmo. Importa o que os outros veem antes de você abrir a boca. E se o que eles veem é força, mesmo que ainda em construção, então você já deu o primeiro passo na direção do poder. A primeira imagem pode ser uma maldição, ou pode ser seu maior truque. E aqui está a escolha que resta. Você vai continuar permitindo que os outros te vejam como alguém comum, passivo, tolerável? Ou vai aprender a se moldar como alguém que, ao entrar em qualquer ambiente, exige respeito antes mesmo de ser conhecido? A próxima vez que entrar em uma sala, lembre-se: o mundo decide em segundos se deve se curvar ou te pisar. E a única coisa que separa essas duas reações é a imagem que você constrói antes da primeira palavra. Se essa mensagem te atingiu, então você já entendeu o jogo. Agora, faça o mínimo que um homem que quer respeito deve fazer. Retribua. Deixe o seu like, se inscreva no canal agora e comente aqui embaixo: eu nunca mais vou parecer fraco. Escreva isso, grave isso, declare isso e, mais importante, não pare por aqui. Esse vídeo é só uma parte da filosofia de Maquiavel aplicada à sua vida. Tem dezenas de outros vídeos esperando por você, cada um mais afiado que o anterior. Assista, aprenda, arme-se, porque no mundo real, quem não entende poder vive servindo quem entende. Nos vemos no próximo.